A ministra Carmen Lúcia, a ministra Rosa Weber, a ministra Ellen Grace, todas elas eram chamadas por ministra. Mas por que no processo, se você olhar lá no tribunal, vai aparecer relator Carmen Lúcia, relator Ellen Grace, relator Rosa Weber? Isso parece que não incomodou as ministras do Supremo. A ministra Ellen Grace foi indicada há 25 anos para o tribunal e nunca o tribunal mudou o seu sistema para fazer essa pequena, mas super importante mudança na sua técnica e na publicação dos acordos. Mas teve uma pessoa que se incomodou com isso e eu vou entrevistá-la. Ana Carolina Caputo Bastos, advogada, ex-presidente do Elas Pedem Vista, foi quem entrou com uma petição no Supremo, e aí eu quero saber se formal ou informalmente, exatamente para que o tribunal adaptasse a sua realidade a essa nova realidade que é de mulheres no Supremo, mesmo que sejam poucas ainda. Ana Carolina Caputo Bastos, eu vou te chamar de Carol, peço permissão, porque todo mundo sabe que você aqui em Brasília é conhecidíssima e todo mundo te chama de Carol Caputo. Peço licença para fazer isso. E a primeira pergunta é essa: por que isso te incomodou? E depois de tanto tempo, né, de uma mulher no Supremo Tribunal Federal, tudo bem que são pouquíssimas, mais simbólico, mas ainda irrisório, por que será que nunca o tribunal fez essa adaptação? Recondo, foi olhando com alguma repetição um processo em que eu advogo, e aí eu, enfim, em determinado momento, olhando aquele andamento todos os dias, a gente aguardava uma decisão, eu me dei conta, né? Eu falei, uai, por que ela é relator, né? Porque às vezes a gente fica pensando, esse tema, por exemplo, né, de flexão de gênero, enfim, é algo que a gente não discute, mas alguns termos, você forçar a flexão de gênero gera polêmica. Mas eu fiquei pensando, eu falei, existe relatora há tantos anos, ninguém discute, enfim, já é uma coisa tão, enfim, assimilada e aceita. Falei, por que o Supremo não coloca relatora? Aí eu fui fazer uma amostragem, né? Fui olhar outros processos da relatoria da ministra e eu vi que isso era uma constante. Aí eu fui mais, né? Eu falei, vou olhar então os processos antigos da ministra Rosa e antigos da ministra Ellen Grace. E aí realmente eu constatei que isso era uma falha, digamos assim, do sistema de não adaptação. Porque como você disse, né, a ministra Ellen chegou no Supremo há 25 anos. Então assim, como que ninguém teria percebido isso? E aí, entrando um pouco nessa reflexão do porquê a gente teria demorado tanto tempo para denunciar isso, é porque eu acho que as mulheres, elas também entram numa forma um pouco mais suave. Elas não costumam, por exemplo, comprar brigas ali, enfim, o perfil das mulheres costuma ser um perfil mais sóbrio, mais discreto, enfim, em tese. Existe um pouco essa expectativa em relação às mulheres quando ocupam alguns espaços de poder ali, elas não vão entrando chutando a porta, né? Por exemplo, as estreias de alguns outros ministros no Supremo já foi mais marcante. Eu acho que delas foi, aos poucos elas foram conquistando seus espaços, enfim, aos poucos foram colocando a sua marca. Mas eu acho que isso, ou elas não perceberam, aí uma microagressão constante ao longo do tempo e elas nem perceberam, ou elas perceberam e disseram, bom, isso daí também às vezes é tão, enfim, né, uma briga que talvez eu não deva comprar. O curioso dessa história é que as três presidiram o tribunal. E aí entrando, né, na forma como a gente, enfim, ao perceber isso, enquanto associação, aí eu provoquei a Elas Pedem Vista e eu disse, olha, vamos fazer um ofício ao Supremo pedindo, então, finalmente essa adaptação, porque é o presidente que tem um pouco essa responsabilidade institucional, né, pela corte. Então, se algum ajuste tivesse que ser feito, enfim, o chefe, né, dessa instituição, enfim, a pessoa que está à frente dessa instituição é que deveria, então, tomar as providências. Então, a gente formaliza um ofício ao ministro Luiz Roberto Barroso, ainda agora, né, nesse final da sua presidência, coloca um pouco esses prints, né, para mostrar que o sistema não estava adaptado a essas mulheres, enfim, ao longo desses anos todos, e pede, dizendo da importância de nós termos então a flexão quando ela existe, né, de nós bem reconhecermos que aquele relator, na verdade, é uma mulher, então que deveria ser uma relatora. E para nossa sorte, enfim, e felicidade, todas da associação assinaram, foi algo que a gente fez assim com muito gosto, né? E para nossa sorte foi muito rápida a reação, muito positiva
positivo esse retorno, né? E acho que, enfim, foi até bem que a gente fez isso logo numa presidência do ministro Barroso, que sempre foi um defensor das mulheres, sempre teve muitas pautas feministas e femininas na sua história, na sua trajetória. Então a gente celebrou essa conquista, né, como algo, como você disse, talvez parecesse de menor importância, mas não era, né? Certamente não. O que me surpreende é que parecia muito óbvio, né? O que é mais impressionante é que era muito óbvio, muito evidente, mas ninguém percebia, né? Nem as próprias ministras. Você falou bem, né? Quando a presidente Dilma estava no poder, se discutia presidenta ou presidente, ela mesma usava a palavra presidenta, mas relator e relatora nunca causou sequer estranhamento, mesmo no mais machista dos homens. Mas e realmente o tribunal não mudava. Agora, Carol, eu queria te perguntar, como é que foram os termos que vocês usaram nesse ofício? E aí foi um ofício diretamente encaminhado à presidência, né? Isso. A gente falou da importância, né, por exemplo, do protocolo sob perspectiva de gênero, que o próprio STNJ gestou e deu como diretriz de dizer, olha, se existe um tratamento específico para que a gente tenha, né, que se dirigir às mulheres, e que a gente resgatou um pouco essa história institucional também, porque a gente tem que lembrar, às vezes nem todos têm isso de forma tão clara, mas o presidente do CNJ é também o presidente do Supremo, então a gente trouxe isso no ofício, a gente colocou um pouco essa responsabilidade institucional para bem usar, né, corretamente as palavras, enfim, então a gente trouxe assim esse apanhado de argumentos óbvios, mas que dariam esse conforto ao tribunal para dizer, olha, você também não estaria inventando uma roda, ou não estaria fugindo de nada que não fosse absolutamente normal e possível de ser feito. E aí a impressão que a gente tem é que de fato era um ajuste mecânico, né? Você mudar aí uma questão de sistema, enfim, todos os processos da relatoria dela, você passar a ter essa possibilidade de identificação pelo feminino. Senão seria a mesma coisa que chamar Carmen Lúcia de ministro. É a mesma alteração, é apenas uma letra, ou diferente no caso de relator, uma letra a mais, uma questão realmente de sistema. Quanto tempo demorou para que vocês tivessem essa resposta do tribunal e a alteração? Eu posso confirmar, mas eu diria que não demorou 10 dias, Recondo. Foi algo muito rápido e aí a gente recebeu a resposta oficial com todo o histórico dessa tramitação. Eu posso te encaminhar para você ver que foi assim, acho que a própria Fernanda, que era chefe de gabinete até pouquíssimo tempo, ela dá um encaminhamento à Secretaria-Geral, aí acho que a Aline também, Osório, que era secretário-geral também, já pede ao sistema ali, não sei se da informática do próprio tribunal, mas enfim, eles processam isso com muita rapidez, porque a presidência do ministro estava acabando, e eu acho que eles fizeram questão, sabe? Isso é super importante a gente dizer. Houve um esforço também institucional para que eles colocassem isso já aí, enfim, para ser corrigido com muita brevidade, né? E aí, Recondo, me permito fazer uma reflexão em voz alta com vocês e todos que estão ou vão nos ouvir, né? Hoje a ministra Carmen Lúcia é sozinha, né? E ela está também em um processo aí já, eu diria até rápido, de aposentadoria, né? Porque o tempo tem passado com uma velocidade absurda, então ela se aposenta em tese compulsoriamente já em 2029. Eu digo porque ela poderia antecipar, mas se não antecipar, em 2029, se eu não me engano também, já é a data limite em que ela poderia ficar no tribunal. E a última vaga que nós tínhamos, nós perdemos. Nós tínhamos 2 mulheres, retrocedemos e já temos também uma sinalização de aposentadoria desta única mulher. Então é muito importante que a gente, enfim, reflita sobre isso, né? Sobre o quanto de tempo a gente demorou para fazer esse ajuste óbvio, o tanto que a gente precisa pensar nessa sucessão desta única mulher, ou enfim, se a gente já nas próximas vagas já não deveria brigar por uma nova mulher no tribunal, para que a gente minimamente equilibrasse essa conta, porque dos 11, nós só temos uma, e de uma história que começa em 1891, nós só tivemos 3. Então, a gente precisa falar sobre isso, e até por isso eu também queria te agradecer por você estar aí, enfim, colocando esse assunto na mesa, enfim, e nos instigando a refletir sobre ele. Eu lembro que quando você ia mandar o ofício, a gente chegou a conversar, né, Carol? E eu estava vendo esses dias, e um porquê dessa entrevista, te mencionei isso,
vendo muitas pessoas celebrando isso, mas também é preciso dizer de onde essas coisas vieram. E como eu sabia de onde tinha partido essa intenção e acompanhei inclusive a criação do Elas Pedem Vista, acho importante que as pessoas entendam, acompanhem e saibam que tem um grupo muito forte de pessoas fazendo isso. E aí eu queria emendar já a pergunta em torno disso, Carol, que você mencionou, né, da falta de mulheres nos tribunais e talvez da saída da ministra Carmen Lúcia, e muito se fala de outros candidatos para vagas que podem abrir em breve, a gente sabe das discussões em torno de antecipação de aposentadoria aqui ou acolá, mas ninguém fala o nome de uma mulher. Por quê? Eu acho que tem uma resposta muito intuitiva ainda, mas que me parece uma resposta que até os cientistas que nos ajudem, aí quem estuda um pouco essas questões mais a fundo pode me ajudar nessa resposta. Mas eu diria, Recondo, que as mulheres elas não costumam ter uma ligação muito forte com o poder ainda é muito hostil às mulheres. Por quê? Normalmente são homens brancos que fazem esses conchavos, até, não vou dizer que nada não republicano, mas enfim, que constroem um pouco esses espaços também e esses planos sobre o que a gente pensa o Brasil, para que lado a gente vai, num terceiro tempo, né? Então é normalmente num jantar, no happy hour, etc. As mulheres que se jogam um pouco nesse circuito, né, nesse terceiro tempo, precisam abrir mão de muitas coisas, né? Então, é muito dado ainda às mulheres a responsabilidade pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos filhos. As mulheres que se expõem um pouco mais podem correr o risco de ficarem mal faladas, então, assim, essa mulher não tem marido, enfim. E estão um pouco mais expostas à questão do assédio. Então, enquanto a gente não mudar a forma como o poder é construído, né, como essas mulheres são recebidas nesses espaços, a gente não vai ter um nome político forte, porque a gente não consegue ganhar a confiança desses parlamentares para dizerem: eu conheço essa candidata, eu sei do potencial, da qualidade e do preparo dela. Porque hoje o ministro do Supremo ele não lida só com o processo constitucional, né? Assim, enfim, as ações diretas de inconstitucionalidade, os recursos extraordinários que chegam até a corte. Eles têm muita interlocução com o que está sendo discutido no Congresso. A gente vê isso cada vez mais frequente, esses embates entre os dois poderes. Então, é uma mulher que precisa entender do jogo. E a gente não costuma entender por isso, porque a gente não consegue penetrar essas rodas, não consegue fazer parte desses ambientes. Então, enquanto a gente não tiver essa mulher que fura a bolha, né, que como a gente diz também, quebra o teto de vidro, só os homens que já estão nesse circuito é que estarão colocados como fortes candidatos. Então, essa coisa do nome técnico, eu acho que já há muito tempo não vai continuar, não vai seguir. As nomeações eram um pouco mais nessa linha discreta, era um nome ungido ao Supremo. Hoje a gente sabe que, enfim, as disputas estão cada vez mais acirradas, não só para o Supremo, mas sobretudo para o Supremo. Então é natural que a gente não tenha um nome feminino. É triste, mas é natural. Carol, para a gente finalizar aqui, você chegou a conversar, ou vocês chegaram a conversar com a ministra Carmen Lúcia sobre isso, ou vocês não tiveram essa interlocução com ela? Até para saber dela se isso era um incômodo ou não era um incômodo. A gente não fez, Recondo, porque a gente não tinha nenhuma outra intenção a não ser ajudar. Então, assim, não teve essa necessidade de procurá-la. Porque a gente sabia que era um erro, sabia que tinha que ser corrigido, enfim, e até para não colocá-la às vezes numa situação, né, do tipo ela que nos provocou para provocar o Supremo, enfim, a gente ficou com receio. Disse, olha, a gente starta o movimento, se der certo, depois um dia a gente, enfim, fala, ministra, conte sempre conosco nessa proteção, enfim, nessa caminhada, mas a gente achou que era melhor não fazer esse movimento. Como eu disse, se a gente vai fazer de uma certa forma uma cobrança para a corte, preveni-la poderia deixar nessa situação. Era melhor que ela não soubesse, para dizer, bom, eu não tenho nada a ver com isso, né? No limite, eu não insuflei ninguém, enfim, eu não instiguei ninguém que eu fizesse. Mas eu acho que a gente ficaria feliz de se tivesse essa oportunidade de dizer a ela que, enfim, foi genuíno, foi orgânico, porque a gente sabia que era o certo. Perfeito, Carol. E agora uma última pergunta de fato. Para quem acha que isso é um problema menor, o que você diria?
Eu diria, Recondo, que a gente tem que ter mais empatia. As pessoas acho que perderam um pouco essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Normalmente as pessoas que denunciam, isso é bobagem, isso daí era uma coisa meio banal, não percebe o quanto que pequenas, como eu disse, microagressões ao longo de um dia ou ao longo de um trabalho acabam minando essa confiança dessas pessoas, acabam tirando e excluindo essas pessoas, acaba virando um ambiente ruim. Então, assim, se existe o feminino, se existe a flexão, por que não? Não cabe a você medir se isso é maior ou menor, enfim, acho que a gente precisa entender que se alguém está reivindicando esse espaço e esse uso, é porque aquilo é importante para aquela pessoa. Então, eu acho que falta, né, para quem achar que isso também era banal, uma bobagem, falta se colocar um pouco nesse lugar. Você não sofre essa, aspas, né, preocupação, mas e se as pessoas sofrem? A gente precisa respeitar isso. E sobretudo em ano eleitoral, né? Enfim, a gente precisa estar um pouco mais nesse lugar. As mulheres, por exemplo, estatisticamente, a gente dizia do Supremo, né? Elas são 1 em 11, desde 1891, 3, quer dizer, isso tudo já deveria dizer que a gente está sendo um pouco excluída desse processo, mas, de novo, ano eleitoral, falemos das mulheres nos parlamentos, né? A gente nunca passou de 20%. Enfim, nos ministérios, talvez a gente tenha avançado um pouco recente, mas o desequilíbrio da participação feminina ainda é muito grande. As CEOs de empresa também não são tantas para contar histórias de liderança, né, no setor empresarial. Então, assim, a fotografia de participação das mulheres, de um modo geral, na nossa sociedade, nos diz muito o quão longe a gente está desse equilíbrio. Então, se essas pessoas olharem essa fotografia maior, vão perceber que essas pequenas conquistas é que poderão romper essa resistência, talvez, para que as mulheres estejam já nesses lugares, enfim, participem um pouco mais do que a gente precisa aí em termos de sociedade. Ana Carolina Caputo Bastos, obrigado pela conversa, obrigado pelas ações também. Imagina, Recondo, uma alegria estar aqui com você sempre, amigo. Obrigada. Obrigado.